casal tem 3 cores de tinta guardadas para pintar um cômodo de 4 paredes e deseja pintar cada parede com apenas uma cor. Além disso, o casal quer usar cada uma das 3 cores em pelo menos uma parede. Considerando que as tintas não podem ser misturadas e que o teto não será pintado, o número de opções que o casal tem para pintar as paredes é... Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, que é o Ivan Azevedo. A nossa questão de hoje é uma questão super recente de um concurso que aconteceu no último domingo. Foi o concurso para analista de assuntos administrativos da USP, que aconteceu, final de semana passado, então é do ano de 2023. Essa é uma questão de probabilidade organizada pela banca da FUVEST, que é a banca da própria USP. Perceba que aqui nós temos um cômodo, imagina um quarto, uma sala que tem 4 paredes e você tem 3 cores de tinta diferentes para pintar essas paredes. A questão te impõe uma única condição: as 3 cores precisam ser usadas. Ou seja, pelo menos uma parede vai estar pintada de uma cor diferente. Então vamos imaginar aqui que nós temos a cor A, a cor B e a cor C. Para mim, essa não é uma questão de probabilidade tão simples. Então eu vou optar fazer ela utilizando o quê? Utilizando diagrama, fazendo uma árvore com todas as possibilidades. Então vamos supor que inicialmente a pessoa pinte a primeira parede com a tinta A. Logo depois, ela vai ter 3 possibilidades. Ela pode pintar a segunda parede também com a tinta A, ou ela pode pintar com a tinta B, ou ela pode ainda pintar com a tinta C. Perceba que agora nós já pintamos aqui 2 paredes. Então, aqui é a primeira parede, aqui é a segunda parede e agora nós vamos continuar o nosso esquema para a terceira parede. Veja que aqui agora eu posso ou escolher a tinta B ou eu escolho a tinta C para pintar a terceira parede. Ah, Ivan, por que eu não escolho a tinta A novamente? Gente, isso não pode acontecer porque senão você teria 3 paredes com a mesma cor, daí você pintaria a quarta com a B ou com a C, só que aí ia ficar faltando ainda uma cor para pintar as paredes. Então, de fato, você só pode pintar ou com a tinta B ou com a tinta C. Se nós continuássemos aqui para a quarta parede, nós teríamos que pintar com a tinta C e aqui com a tinta B, porque essa é a única forma de você utilizar todas as tintas disponíveis. Analisando agora a parte da tinta B, perceba, a gente pode escolher a tinta A para pintar a terceira parede, ou a gente escolhe a tinta B, ou a gente escolhe a tinta C. Perceba que se eu escolher a tinta A, obrigatoriamente a quarta parede tem que ser pintada com a tinta C. Aí nós teríamos as 3 sendo utilizadas. Perceba que se eu pinto a terceira parede com a tinta B, aqui também só poderia ser utilizada a tinta C, para que a gente cubra aí todas as tintas disponíveis. Entretanto, se eu utilizo a tinta C, perceba que aí eu já teria utilizado as 3 cores de tintas. Então, na quarta parede, tanto faz se eu usar a tinta a tinta B ou a tinta C, porque de toda forma eu vou conseguir utilizar todas as tintas disponíveis. Vamos agora para o caso em que a segunda tinta que eu escolhi foi a tinta C. Logo em seguida eu posso utilizar a tinta A, posso utilizar a tinta B ou posso utilizar a tinta C. Perceba que se eu utilizo a tinta a quarta parede obrigatoriamente tem que ser pintada com a tinta B, porque só assim eu consigo cobrir as minhas 3 possibilidades disponíveis. Se por algum acaso eu utilizo a tinta B para pintar a terceira parede, perceba que eu já vou ter conseguido cobrir todas as tintas disponíveis. Então eu posso escolher a tinta A ou a tinta B ou ainda a tinta C. Se por um acaso eu escolho a tinta C, aqui só pode ser a tinta B para eu conseguir cobrir também as 3 tintas. Então nesse esquema aqui, a gente encontrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. Então, aqui nós temos 12 possibilidades. Mas, Ivan, como que isso ajuda a gente? Pessoal, aqui nós esquematizamos todas as possibilidades que nós temos se a gente escolhesse inicialmente pintar com a tinta A. Você pode até conferir depois, mas você vai ver que tudo aqui mudaria se você escolhesse pintar inicialmente com a tinta B. Se você tentasse esquematizar da mesma forma que a gente fez para a tinta B, você ia encontrar mais 12 possibilidades
E para a tinta C, a mesma coisa, você encontraria mais 12 possibilidades. Se você quiser, você pode fazer o mesmo diagrama para a tinta B e para a tinta C. Só que você vai perceber que você também teria, utilizando a tinta B inicialmente, mais 12 possibilidades e utilizando a tinta C, mais 12 possibilidades. Dessa forma, no total, você teria 36 possibilidades disponíveis, por isso a resposta é a letra C de casa. Como eu falei, essa não é uma questão tão convencional assim de probabilidade. Para mim, fica bem mais interessante fazer dessa forma, né? Utilizando um diagrama com as probabilidades disponíveis. No mais, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijão para vocês e valeu!